capítulo é o 26. Deem gratuitamente o que gratuitamente receberem. E o tópico é o 7, a mediunidade gratuita. Nós precisamos entender o tempo de Kardec na época em que ele consolida essas mensagens enviadas pela espiritualidade, pela falange do Espírito de Verdade, meados do século XIX, na França. E por que esse tempo é importante, né? Porque nós vivíamos ali aquele momento em que a Igreja Católica, principalmente, vinha sendo bastante contestada. Também a Igreja Protestante na Europa, na França, que era um centro de divisão entre o catolicismo, o protestantismo e também do cientificismo, né? Na ideia principalmente de Augusto Comte, aonde então se deveria negar a ciência e se buscar a racionalidade plena. Kardec conhecia todas essas correntes. Ele era um cientista, estudioso, filósofo, sabia muito bem o que cada uma dessas correntes queria dizer, e ele próprio, ao que a gente sabe, não seguia propriamente nenhuma religião. Ele se considerava também um investigador científico, embora respeitasse todas as correntes espiritualistas. Bom, qual era a característica principal, até hoje, né, digamos assim, qual é a característica principal daqueles que se colocam como mensageiros ou intermediários entre o céu e a terra, digamos assim, né? Entre o plano espiritual e o plano encarnado? É de estabelecer um templo, uma doutrina e principalmente administrar os meios financeiros, econômicos, para que essa comunidade baseada nessa estrutura de igreja possa se manter, se organizar e assim por diante. Dito dessa forma, não há propriamente nada de errado nesse princípio. E era assim também que os primeiros cristãos se organizavam, pelo que a gente tem conhecimento, tanto ali dos Atos dos Apóstolos, alguns evangelhos apócrifos e das narrativas dos livros espíritas também. Havia uma preocupação das pessoas que se voltavam para a prática do evangelho de compartilhar das suas riquezas, dos seus recursos, em prol daqueles que mais precisavam, e também de estabelecer os meios que facilitassem, digamos assim, a propagação do Evangelho. O próprio Jesus também estimulava que as pessoas compartilhassem. A gente não vê ele pedindo dinheiro para ninguém, nem há registro qualquer de outros apóstolos ou discípulos pedindo dinheiro, né? Mas a gente vê claramente que há vamos dizer assim, uma partilha espontânea. A gente sabe, por exemplo, que Judas é quem cuidava das finanças. Há alguns registros também de Filipe. Filipe era um comerciante hábil, então possivelmente ele também atuava com isso. E a gente sabe que no círculo ao redor de Jesus, ou ao redor dos apóstolos, existiam alguns discípulos bem abonados, assim, discípulos que tinham dinheiro, que participavam da alta sociedade judaica, como José de Arimateia, né, como Nicodemos, que era sacerdote, a própria Maria Madalena, quando ela chega ao grupo, Mateus, que era um cobrador de impostos, né? Mas a gente não vê Jesus dando muita importância para isso, né? É uma pena que não tenha mais detalhes, porque a gente poderia aprender mais sobre esse meio de administrar as necessidades financeiras diante dos eventos
espirituais, dos fenômenos espirituais e diante da vida espiritual. Mas, ainda que não haja uma lição específica de Jesus a esse respeito, o que a gente percebe é uma coerência dessas atitudes. E quando a gente lê os mandamentos deixados por Jesus, principalmente quando ele fala do amor e da caridade, a gente verifica que o dinheiro não pode estar fora disso, né? Se no amai-vos como eu vos amei, ou amai-vos, amai ao próximo como a si mesmo, tem aí um mandamento que fala também da riqueza. Mas, por outro lado, ainda, Jesus nunca condenou o dinheiro. A gente vê alguns exemplos de parábolas e lições de Jesus relacionadas ao dinheiro, sem que ele jamais desmerecesse o dinheiro. Ele desmerece o ato daquele que tenta se projetar, que tenta se mostrar, tirar vantagem de ter bastante dinheiro. Isso sim, né? O próprio ato da traição de Judas envolvendo dinheiro também é algo que nos serve de lição, né? O quanto Jesus desprezava, digamos assim, a relevância que esse dinheiro tinha, mas sem falar mal. Quer dizer, o dinheiro acaba sendo um instrumento final de convencimento ali para Judas, ou um meio, inclusive, que ele se arrepende rapidamente, porque a tradição nos conta que ele desiste desse dinheiro, que ele larga esse dinheiro no templo. Mas o fato é que não há como nós vivemos em sociedade, desde que nos organizamos em cidades, né? Desde que nós saímos da vida isolada no campo, ou nas florestas, ou nas cavernas, desde então que a gente passa a se relacionar com pessoas, a gente começa a trocar mercadorias, a gente começa a trocar o que a gente produz na terra como alimento, ou aquilo que a gente faz como artesão, né? Então a tecelagem, a cerâmica, os utensílios, o próprio conhecimento e etc. Então, vamos dizer assim, o dinheiro, ele passa a ser um meio apropriado de troca de alguma equivalência de esforços de medição sobre isso. Mas vocês podem me dizer assim, mas sempre teve alguém abusando do dinheiro, né? Alguém mais espertalhão, alguém se aproveitando da ingenuidade, da boa vontade de outras pessoas, da boa fé. Sim, sempre teve. No próprio templo de Jerusalém, onde estavam ali os maiores estudiosos, os que eram chamados doutores da lei, a gente vê muita estratégia e muita tática de aumentar o faturamento do templo, né? Seja pela maneira como se utilizavam os rituais, seja pela maneira em que se determinavam os sacrifícios e assim por diante, né? Então, toda essa construção, o dízimo, toda essa construção, ela acaba invertendo, digamos assim, aquilo que deveria ser um instrumento facilitador das trocas humanas, né, para se tornar, de fato, um instrumento de exploração humana. E aí é um ponto sério, crítico, grave, né? Quando Jesus visita o templo por 2 vezes, nós percebemos que há uma crítica dele severa ao mau uso do dinheiro. Primeiro é o óbolo da viúva, quando ele compara com o rico, que faz questão de demonstrar ali naquele grupo várias moedas que ele jogava nos vasos, fazendo barulho, né, tilintando, para tratar da quantidade de dinheiro que ele dispunha. Enquanto Jesus compara com a pobre da viúva, muito, muito pobre, muito carente mesmo, de verdade, porque as viúvas algumas vezes eram abandonadas em Jerusalém pelos seus familiares, pelos seus amigos, que ela passava então a ser gasto, né? E não herdava nada, muitas vezes até dos maridos também.
perdiam a propriedade, etc. Então ela não tinha nada. Então o óbolo da viúva é assim, são uns centavos, digamos assim, né? E ela então, quando coloca as suas pequenas moedinhas no vaso ali de coleta, né, a gente percebe efetivamente que quase não faz barulho. Jesus chama a atenção para isso. Então Jesus não está criticando o dinheiro, mas ele está criticando a atitude das pessoas diante do dinheiro. Da outra vez que no próprio templo Jesus trata do dinheiro, ele expulsa os vendilhões, né? Então ele derruba as bancas, seriam os camelôs de hoje, né? Que vendiam, vamos dizer assim, traficavam sacrifício, né? Então eles vendiam ali os pombos, os cordeiros, e várias oferendas, incenso, mirra, uma série de outras coisas, óleos, né? Tudo isso combinado com os sacerdotes, né? Os sacerdotes ganhavam dinheiro com aquilo, às vezes até pessoalmente. Há registro de que alguns sacerdotes obtinham vantagens pessoais, eram donos dessas bancas. Eles também trocavam moeda, porque dentro do templo só se podia usar o dinheiro do templo. Então, se era um grego chegando, ele tinha que fazer o câmbio. Se era uma pessoa que vinha da Fenícia, ou se ele vinha de barco do Mediterrâneo, chegando ali por esse caminho, ou se era uma pessoa de Roma ou de qualquer outro lugar, quer dizer, só conseguiria comprar alguma coisa dentro do templo, mesmo alimento, mesmo água, se usasse o dinheiro do templo. Consequentemente, eles tinham enorme vantagem sobre o câmbio. O câmbio a gente vê hoje, não precisa de muita pesquisa, a gente já percebe que quando você compra, ele é mais caro do que quando você vende. Então, no mínimo, você perde ali 10%, 15%. Então, sempre tem uma vantagem, e isso já vem daquela tradição. Então, Jesus chama a atenção para isso. Mas, de novo, não era contra o dinheiro em si, mas contra o mau uso do dinheiro. E nas suas atitudes, Jesus jamais cobrou absolutamente nada pelo bem que ele fazia, seja nos seus ensinamentos públicos, seja nas curas e etc. Né? Ele jamais cobrou nada. Mas se perguntar assim, mas ele nunca aceitou nada em troca? Se era algo vindo de coração, digamos assim, sem segundas intenções, ele aceitava para o grupo, né? Então, se alguém quisesse doar alguma coisa, não era em retribuição, vejam bem, não era jamais em retribuição ao bem que ele fazia, né? Mas se a pessoa queria doar alguma coisa, um alimento, né, às vezes ajudar de alguma forma, não tinha por que ele se recusar. E isso a gente pode ver até na sua trajetória final, na subida do Calvário, quando ele é ajudado por Cirineu, né, que o ajuda lá a levar a própria cruz. Ele poderia ter se recusado a isso, mas se ele tivesse se recusado, ele teria sido um orgulhoso, porque ele estava muito, muito machucado, muito enfraquecido, e mesmo que tenha sido imposto ali pelos soldados, o Simão Cirineu, né, se voluntariou, de certa forma, para esse auxílio. Então era algo que Jesus tinha que aceitar, porque o gesto era nobre, ele era verdadeiro, ele era espontâneo. Então essas pequenas atitudes de Jesus nos ensinam muito sobre como nós devemos nos relacionar com aquilo que nos chega de outras pessoas e com aquilo também que nos vem por intermédio das trocas financeiras, né? Em alguns outros episódios, eu me lembro aqui, Emmanuel não chega a falar em pagamento, mas ele de alguma forma se coloca a serviço, digamos assim, na sua condição de senador, pela cura que Jesus faz para a filha dele, né? Eu não estou dizendo que Emmanuel em algum momento pensou em pagar Jesus, mas a postura fala muito, né? A maneira arrogante com que a gente se coloca faz toda a diferença. Então, Jesus, de novo, Jesus não precisava de dinheiro. Se ele quisesse, ele podia materializar imediatamente qualquer coisa. Mas, apesar disso, ele não materializava e ele fazia... A única cena de materialização que a gente tem conhecimento é a multiplicação dos pães e dos peixes
lá no Sermão da Montanha. E talvez aquilo tenha sido um fenômeno importante para que ele mostrasse também o domínio que ele tinha mediúnico entre as esferas espirituais e materiais. Então, diria assim, teve muito mais um papel didático do que um papel de necessidade. Ele poderia ter dado um outro jeito dos alimentos aparecerem. Então, Jesus é muito ocupado, muito preocupado com essas condições didáticas, né, de demonstrar a vida simples, a vida, vamos dizer assim, desapegada dos bens materiais. Mas, quando perguntam a ele se era justo pagar o tributo a Roma, ele pede que lhe mostrem a moeda romana. Ali está a face de Tibério, né? E imediatamente ele responde, pergunta, de quem é a face que está aí? Aí eles falam, né? É de César. Então, aí a resposta é: dai a César o que é de César. Por quê? Porque o que é próprio da sociedade, o que é necessário, o que é o combinado, o ajustado no meio social, desde que não haja ali nada de muito injusto, né? A gente deve cumprir. Não é porque a gente não gosta, não é porque o judeu não gostava de Roma que ele não deveria pagar imposto, né? Eu vejo hoje algumas correntes assim, de movimentos sociais, muita coisa na internet, chamando a atenção para o que eles falam de anarcocapitalismo, né? Então vamos fazer de conta que não existe o Estado brasileiro, não vamos mais pagar tributos. Isso lá nos Estados Unidos é muito sério. As pessoas demarcam o território e se dizem independentes, né? Livres do governo. Mas aí sempre que dá algum problema, eles têm que recorrer lá à polícia local, bombeiro local, médico local. Então isso tudo é um pouco de fantasia, um pouco de artificialidade, né? Mas, então Jesus, ele não nos estimula de modo algum a desrespeitar as leis sociais. O tempo inteiro ele se mostra ser uma pessoa preocupada com isso. Já quando se fala de leis religiosas, essas ele é mais, vamos dizer assim, mais direto de questionar e algumas vezes até descumprir, né? Ele fazia questão às vezes de provocar, como por exemplo, curar aos sábados, quando os sábados deveriam ser respeitados como descanso, e os sacerdotes faziam questão de dizer que não levantavam nem nada, assim, né? Nenhuma pena nesse dia, porque era proibido, etc. Então Jesus tentava chamar a atenção que na verdade tudo que há na natureza foi feito para nós. Então ele fala, né, nesse caso, que nós não fomos feitos para o sábado, mas o sábado foi feito para nós, né? Então essas lições, elas vão mostrando uma certa governança, vamos chamar assim, de economia, né? Um certo modo de lidar cuidadosamente com o dinheiro, fazendo um uso adequado dele, sem depender tanto assim do dinheiro, né? Jesus, quando sai de casa aos 30 anos e deixa sua mãe, seus irmãos, ele faz questão de se tornar independente, né? Ele se transforma ali num nômade. Ele vive sem ter casa. Ele dorme muito ao relento, dorme em casas onde ele pudesse ser hospedado, mas ele já não tem nenhum apego, né? Ele não carrega muitas roupas, né? Ele tem, alguns relatos falam em 2 túnicas e um manto, apenas a sandália dos pés, né? Um pequeno alforje, talvez para higiene pessoal, mas nada demais assim, né? Nada que pudesse de fato trazer algum apego. Isso tudo nos coloca numa situação que muitas vezes é interpretado como uma miséria extrema. Assim, então eu vejo algumas pessoas erroneamente dizendo assim: então Jesus pregou a pobreza, né? Todo mundo larga tudo e vai viver na pobreza e na miséria. Não é essa a lição de Jesus, né? A lição de Jesus é sim do desapego, mas ele tinha amigos, discípulos que viviam muito bem, viviam em palacetes, né? E ele também nunca condenou o fato dessas pessoas usufruírem daquilo que era fruto do seu trabalho honesto. Então é preciso ter
esse esclarecimento, né? Que tudo é uma escolha. Dos apóstolos, ele exigiu que ficassem com ele nessa vida simples, mas para os discípulos não, né? Havia uma tolerância maior sobre esse modo de vida ali. Bom, então esse é o modo de vida. E como eram então as relações econômicas, financeiras com o trabalho dos apóstolos e dos discípulos do ponto de vista espiritual, né? O que eu estou dizendo aqui? Quando eles faziam caridade, eles recebiam as pessoas ali, né, que eram doentes, que eram muitas vezes portadores de deficiências, de uma extrema angústia e aflição, miséria intensa, eles eram muito pobres na maioria das vezes, né? Passavam todo tipo de necessidades e muitos deles também, aprendendo com Jesus pouco a pouco, começam a desenvolver um trabalho mediúnico, principalmente do passe, que era para melhorar o ânimo dessas pessoas, fortificar o espírito e o corpo e também curar doenças, né? Então, diante disso, a orientação de Jesus é que eles fizessem isso por caridade, que não esperassem recompensa. E na verdade, quando ele envia de fato os apóstolos e os discípulos, já depois da sua ressurreição, para o trabalho, né, ele disse inclusive que eles não levem nada de especial, que eles levem ali uma muda de roupa, né, a sandália, e que procurem sempre algum lugar que estaria à disposição deles, porque que alguém os iria preparar o caminho, né? Então, como se os espíritos estivessem sempre em cuidado deles. E se por acaso alguém os maltratasse ou não os recebesse bem, que eles simplesmente se levantassem, agradecessem e fossem embora, e até tirassem a areia das sandálias, porque essas pessoas então seriam amaldiçoadas, né? É claro que na tradução fica parecendo que Jesus rogou praga, mas não é bem esse sentido, né? É no sentido de dizer, ai daquele que, sendo chamado, tendo a missão de, né, não prega, não trabalha, não faz, não executa aquilo que era esperado. Por quê? Porque perdeu a chance. Era a missão de Jesus ali, né? Então, quanto tempo, quantas encarnações, quantos 1000 anos serão necessários para que se possa resgatar isso? Então, é nesse sentido, né? Que é a mesma mensagem que Jesus dá para Emmanuel, né? Emmanuel diz assim, não, mas eu tenho que cuidar lá de Roma. Ele diz, bom, ou é agora, ou é daqui a 2000 anos, né? Não sei. Então, isso é uma característica da lei de causa e efeito e daquilo que está na programação espiritual. Se a gente perde a chance, a gente perdeu a chance, né? Assim, quantas vezes na nossa vida a gente percebe que tinha chances incríveis de a gente fazer alguma coisa, mas por algum capricho ou por medo, né, a gente não fez. E aquilo passa, né? Passa e muitas vezes não volta. Então a gente tem que simplesmente aceitar e está tudo bem, porque nós temos a eternidade pela frente, então a gente vai ter várias outras chances, se não nessa vida, em outras mais adiante. Então, o trabalho da interpretação da gratuidade da mediunidade começa ali, né? Não há nenhuma frase transcrita nos evangelhos em que Jesus proíba expressamente de se cobrar dinheiro, né? Mas seria muito incoerente interpretar que se pudesse ganhar dinheiro por meio disso, porque aí Jesus teria vindo ensinar um meio de comércio. E ele estaria muito parecido, fazendo algo muito parecido, muito similar ao que os sacerdotes faziam. Mas, passado né, o tempo de Jesus ali, tudo que se viu a partir do 2º século, principalmente a partir do 4º século, com Constantino unificando Roma e o cristianismo, é um meio de se tentar tirar alguma vantagem financeira do poder religioso que se impõe. E a gente vê toda a tragédia dessa história, principalmente até ali o tempo de Lutero, em que ele claramente fala das coisas que ele discorda da Igreja Católica, principalmente também relacionado ao problema
da venda de perdão, né? Cada um podia comprar o seu espaço no céu, e com isso as igrejas iam sendo construídas, grandes catedrais, né? Os bispos, os cardeais lá e o Papa vivendo de maneira muito suntuosa, como é hoje ainda. Então isso tudo muito assustador, né? A riqueza, por exemplo, da Igreja Católica em Roma é algo assim estarrecedor. Assim, o que tem lá no Museu do Vaticano, que a gente tem conhecimento, né? Assim, a riqueza que está lá à mostra no Museu do Vaticano, na Biblioteca do Vaticano e nas catedrais e tudo mais, né? Quanto ouro, quanta coisa. Então essa é uma história muito dura da humanidade que nós todos, em outras encarnações, vivemos, né? Foram 2000 anos daqui para trás, sendo aproximadamente 1.500 anos de domínio praticamente das igrejas católicas e protestantes. Então nós já fizemos esse papel, com padres e freiras, monges, ou simplesmente devotos, né? Talvez até bispos, em alguns casos, perseguindo outras pessoas, a gente cai na Inquisição. Então, o problema todo do Evangelho é quando a gente começa a trocar a essência da mensagem de Jesus, que simplesmente é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E a gente começa a desenvolver casuísmos. Então a gente começa a tentar fazer interpretações que nos favoreçam. E de lá para cá, principalmente nos tempos atuais, a gente achando que isso já havia sido superado, porque foi duramente criticado por grandes pensadores do século XIX, como Kardec, por grandes pensadores do século XX também, até negando as religiões, né? A quantidade de pessoas que são ateus no nosso tempo, lá na Europa, no hemisfério norte de modo geral, e na Ásia também, é por conta dessa exploração indevida das religiões, que elas começam a perder sentido. Então, voltando ao Espiritismo, o que a gente vê? De um lado, aqueles que se propunham a esse ateísmo pela racionalidade, né? Fundam até, Augusto Conte funda uma igreja racionalismo, né? Tem a única sede, além da Europa, que tem aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, tem uma igreja ali na Moncorvo Filho, que é sede dessa religião racionalista. Estranho, né? Você pensar que é uma religião racionalista, mas está lá. E nós vemos Kardec, por outro lado, também entre a tradição católica, naquele tempo ainda, estou falando 1800 e pouco, século XIX, tentando recuperar o poder dos regimes reais, absolutistas, né? Então tentando recuperar a influência na França, ainda com bastante influência na Itália, tentando recuperar o poder de Espanha, que já havia perdido muito, Portugal, mas a Igreja Católica quase poder nenhum. Por exemplo, Inglaterra, que já era protestante, né, com Henrique VIII, e nos países germânicos, né, que a grande maioria deles virou protestante por conta da influência de Lutero, Calvino e assim por diante. Então, uma igreja tentando se equilibrar, uma igreja que vinha também, né, com uma influência para a Europa Oriental, a Ásia Central, por conta do Sacro Império Romano Germânico, mas que com o crescimento do islamismo a gente vê uma derrocada muito grande dessa influência. Então, digamos assim, uma igreja católica cambiante ali no século XIX, um protestantismo forte, bastante forte em alguns lugares da Europa, como eu falei, mas sendo muito influenciado e arrebatado pelo movimento do cientificismo, né, do racionalismo, que depois, no século XX, com as críticas de Nietzsche, com a influência de Marx e grandes outros pensadores, filósofos, etc., acabam criando uma comunidade de ateus ou agnósticos. Então a gente vê essa circunstância sendo bastante agravada, e Kardec nos traz uma condição
em que o espiritismo é, sem que se espere isso, o meio termo. Por quê? Ele defende o evangelho originário, que está nas religiões católicas e protestantes. Assim, ele respeita a Bíblia na moral cristã, que ele traduz pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é basicamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Está aí que é a lei de salvação e a caridade, é o amor. Né? Mas ao mesmo tempo, Kardec, com a falange do Espírito de Verdade, nos determina, digamos assim, nos instrui que a gente se atenha à ciência e à filosofia. Quer dizer, que não possa ser uma fé cega. Então Kardec condena os dogmas. Não pode haver no Espiritismo uma norma, uma lei, uma crença que não seja racionalmente justificável, que ela não tenha uma estrutura racional por detrás, que faça sentido. E Kardec vai tão longe nesse ponto que ele chega a dizer que se houver uma comprovação científica diante de uma circunstância duvidosa no Espiritismo, que a gente deve adotar aquele princípio da ciência. Bom, e diante disso surge um dilema, porque como que o Espiritismo pode se manter? Como que ele pode existir, subsistir diante dessas enormes correntes de pensamento ali da Europa, principalmente? Kardec, então, chega a pensar que talvez fosse necessário ele criar uma religião. Ele se ausenta do grupo de estudos, trabalhos espíritas, vai com a esposa para um lugar mais isolado e procura conversar com o seu mentor, que era Zéfiro, e com São Luís, que era o seu espírito familiar, pedindo então a instrução de como ele deveria proceder. E ele recebe a mensagem mediúnica, né? Ele não era médium, ele recebe por meio de outros médiums que ele coletava, ele colecionava, ele conhecia, que determina então que o Espiritismo jamais deveria ser uma religião. O Espiritismo não tinha trazido a terceira revelação, que é a da continuação da vida após a morte, o papel da reencarnação na nossa progressão espiritual e humana, para se tornar uma nova religião. Mas ao invés de ser então uma religião, ele deveria ser o futuro das religiões, ou seja, o fundamento, o método adotado pelas outras religiões, e que cada um encarnado escolhesse a sua religião. E se quisesse escolher não ter religião, mas seguisse os princípios também, sem nenhum problema. Vejam que atitude super avançada para a época, corajosa dele. Mas o que está por detrás desse contexto é a ausência de necessidade de se coletar dinheiro. Porque se o Espiritismo não é uma ciência, se ele não é uma religião, você não precisa ter templos, você não tem procedimentos, você não tem rituais. Consequentemente, cada agrupamento familiar, cada agrupamento de amigos, cada um que tivesse de posse dos livros, cada um que tivesse de posse das manifestações mediúnicas, poderia exercer livremente o Espiritismo, porque a instrução do Espiritismo se faz pela lógica filosófica, científica, doutrinária e pela interpretação que os médiuns dão, instruídos pelos seus mentores, pelos seus guias. Isso parece pouca coisa, mas é absolutamente revolucionário. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com algumas correntes que se dizem espíritas, mas que tentam transformar o espiritismo em igreja. E às custas disso, estabelecem de novo hierarquias, né? Como na Igreja Católica você tem padre, frade e freira, depois padre, depois bispo, depois cardeal, depois arcebispo, sei lá, e aí papa. Quer dizer,
No Espiritismo você começa tendo assim, né? Aquele que é o coordenador, o diretor, o presidente, e aí você tem lá o presidente, o secretário, né? O responsável financeiro. Quer dizer, então, as restrições, por exemplo, que o nosso guia espiritual dessa casa, o hindu, tem com a Federação Espírita Brasileira. Embora a gente respeite, porque ela foi criada por Bezerra de Menezes, muito bem intencionado e muito bem administrada por ele, mas, nas palavras do próprio Chico, desviada muitas vezes por outros interesses. Quando a gente vê livros adulterados, né? Quando a gente vê a publicação de materiais caros para um público que não é, vamos dizer assim, que não tem acesso livre a isso. Então você precisa ter uma determinada classe social para ser espírita, porque você não tem acesso aos livros. Agora, nós não estamos falando de pessoas bem intencionadas lá dentro. Tem inúmeras pessoas incríveis que passaram e que ainda estão trabalhando na FEB. Mas como instituição, se ela tenta virar uma federação de quê, se não há igrejas, né? Então o centro espírita, ele passa a ter um registro, ele passa a ter uma condição formal que compromete, e muitas vezes, o seu desempenho. E é por isso que a gente vê também muitas casas espíritas onde há coleta formal de uma contribuição que nós podemos chamar de dízimo, por que não? Qual é a diferença desse dinheiro sendo coletado só porque é uma casa espírita, não é dízimo? Né? É dízimo, né? Então, tá bom, não é 10% do salário, não é a senha com o Pix, mas não importa, não é o cartão de crédito, mas é uma coleta de dinheiro. Então, isso é muito perigoso, muito, muito perigoso. E a gente aqui nessa casa, embora a gente não seja perfeito, a gente tenta de todas as maneiras deixar isso muito claro, e não confundir em nenhum momento o trabalho espiritual que se faz com coleta de qualquer valor, contribuição, e etc. Então, quando se fala em mediunidade gratuita, hoje, é muito fácil a gente assistir a pessoas ligadas à espiritualidade, sejam eles pastores, padres ou médiuns, ou até, eu nem sei como é que eles estão se chamando agora, mas assim, cada hora eles inventam um nome, né? Como se fosse alguém que tem um poder espiritual de comunicação, e aí, ora essa comunicação é com um personagem super importante, né? Ou que se tornou importante porque ele é um ET, né? Então assim, Astacheran deve ter uns 100 mil aí que falam com ele, né? Bezerra de Menezes a gente já até cansou de contar, né? Quantas pessoas dizem incorporar Bezerra de Menezes. E assim por diante. Então a gente tem que prestar atenção naquelas pessoas que trazem mensagens com conteúdos verdadeiros, mas que não se escondem atrás de personalidades fantasiosas. Pode ter um nome. Eu não estou criticando que possam ter espíritos extraterrestres que se comunicam com a gente. Nós aqui nessa casa, na mesa, recebemos mensagens de espíritos que se dizem de outros orbes vindo para cá a trabalho da transição planetária. Isso faz todo sentido. Mas nós temos que tomar muito cuidado quando o personagem se torna mais importante do que o conteúdo. A mensagem que tem que estar sendo pregada, estabelecida, ensinada, é a mensagem do amor, é a mensagem da fraternidade. Se tiver prevalecendo qualquer outra coisa, vamos repensar aí. E quanto mais prática for essa mensagem, no sentido de traduzir para nós, no dia a dia, como é que a gente vive de forma evangélica, fraterna, melhor ainda. Então, a gente aqui gosta muito das mensagens que são simples, que são amorosas, que trazem fatos relevantes para a gente, que nos instruam de alguma forma, porque quando eu falo simples, não precisa ser sempre apenas com uma linguagem muito rudimentar. Quer dizer, às vezes a gente tem espíritos bastante elevados que falam de coisas um pouco mais difíceis, e tudo bem. Mas nada que qualquer pessoa instruída minimamente consiga ler, interpretar, estudar e etc. Então a gente vê coerência nisso. E o que tem aqui, eu acho que é o que a gente, de certa forma, pode acreditar lá fora, né?
Essas mensagens todas que a gente recebe aqui na casa são sempre muito confrontadas, e fique à vontade para fazer isso também, nos ajudar nesse sentido, de vocês mesmos investigarem outros médiuns que estejam falando coisas similares ou até contraditórias. Porque se houver algo de contraditório ou equivocado, algo que a gente esteja falando que esteja errado completamente, a gente tem que corrigir. A gente tem que até perguntar para os nossos mentores da casa, para o nosso guia, se tem algo que a gente deva fazer diferente, né? Porque essas mensagens precisam ser coerentes. E como que elas podem estar erradas? Primeiro, por influência da própria interpretação do médium, porque a mediunidade é um trabalho feito por um mediador, é alguém que recebe uma instrução ou pela intuição, ou pela vidência, ou pela projeção astral, pela psicografia, psicopictografia, que é o desenho, e assim por diante, né? Então, isso passa por um filtro do médium. O médium pode errar. O médium pode, às vezes, interferir na mensagem, colocando as suas próprias crenças, os seus próprios valores. Por isso que o método de Kardec, não leia só o médium, não. Leia vários médios e vê se aquilo tem coerência com o que já estava no Evangelho e com as mensagens vindas de outros médios. Então, a primeira coisa que pode acontecer de errado é o animismo. E a segunda coisa é a mistificação. Quer dizer, você ter ali um espírito parecendo que é alguém bom, que às vezes até começa trazendo boas mensagens, falando de coisas que são aparentemente coerentes, mas que depois começa a distorcer completamente, né? Com o intuito de gerar medo, de gerar aflição, de desmerecer qualquer uma ou outra pessoa, né? Então, quando você vê alguém que diretamente começa a falar mal de pessoas, isso é do médium. Isso não é da espiritualidade maior, definitivamente. Ou pode até ser de um mistificador. Pessoas que começam a fazer adivinhações muito, muito detalhadas, né? Fulano vai ficar doente, fulano vai morrer, vai vir um furacão, vem um maremoto, vem uma tsunami, né? Assim, esse tipo de coisa, muito provavelmente, esse médium tem uma afinidade de frequência muito baixa, que no desdobramento dele, ele vai para o plano astral, para um umbral baixo, né? E ali ele vê esses fenômenos, porque lá estão acontecendo esses fenômenos também, mas são lá, esses fenômenos estão acontecendo lá, não são aqui, né? Ou ele é induzido por esse mistificador para gerar esse medo e chamar a atenção das pessoas e obter vantagens até financeiras, né? Cobrando pelos atendimentos, pedindo, as pessoas ficando dependentes. Hoje em dia, com essa monetização das redes sociais, muitas vezes eles nem precisam pedir o dinheiro propriamente, quer dizer, só com a audiência eles já ganham também. Então, esse momento que a gente está vendo é um momento complicado. Por isso que a instrução que a Dona Paula, fundadora dessa casa, recebeu, e eu também recebi dela e do Edu com o pai André, é o seguinte, que nós não podemos nos envolver com o dinheiro. E aonde tiver o dinheiro envolvido no trabalho mediúnico, a gente tem que sair correndo. Então, quando tem uma casa que cobra para fazer, não importa o que, se a casa cobra alguma coisa por alguma atividade, que a gente tem que pensar 2 vezes, 3 vezes antes de se envolver com essa casa. Essa é uma regra de ouro para a espiritualidade. A mediunidade, ela tem que ser gratuita. Então, dai de graça o que de graça recebeste, né? Por quê? Porque a informação que vem não é do médium. O trabalho de cura não é do médium. O passe não é do médium. A instrução não é do médium, né? Primeiro o médium recebe isso e ele simplesmente deve compartilhar. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas aí como é que a pessoa faz para viver? Bom, primeiro que
não é esperado no Espiritismo que ninguém viva de espiritualidade, porque seria um retorno à Idade Média. Isso é saudade dos conventos, né? Estamos com vontade de virar de novo um frade, um eremita, etc. Não é esperado no nosso tempo, né? Ser do mundo sem estar no mundo. Então nós temos que viver às nossas custas. São Paulo ensina isso, né? Como é que São Paulo fazia? Ele resolveu viver pregando o evangelho, mas ele era um tecelão de origem familiar. Então ele, de tempos em tempos, parava, tecia tapetes, vendia nos mercados e depois, terminado o trabalho, ele ia para a praça pública fazer a sua pregação e o seu trabalho mediúnico. Então o dinheiro jamais pode sustentar o médium. Agora, isso impede que na profissão do médium ele possa utilizar o trabalho espiritual em complementação, né? Vamos imaginar aqui que tem um médico que, ao fazer o seu trabalho profissional, que ele estudou, ele investiu dinheiro, né? Ele precisa ter uma clínica, porque o modelo da sociedade é esse. Ele trabalha para um hospital, ele faz um procedimento, mas ali, antes de iniciar o procedimento, que ele faça uma prece, ou que ele invoque uma oração, que ele invoque a presença de um espírito. Então aí, se ele fizer isso, ele não pode cobrar pela cirurgia? Pode cobrar pela cirurgia, porque são coisas diferentes. Aí o que acontece? Ele, sendo um médium na casa espírita, que não cobra nada, no trabalho espiritual ele não cobra nada, ele é auxiliado no dia a dia no trabalho que ele exerce. Falei de um médico, mas poderia ser qualquer pessoa. Pode ser um policial, pode ser um professor, pode ser uma pessoa que trabalha com um aplicativo, né? Imagina a importância que tem isso, você dentro do carro, fazendo uma prece para que não haja um acidente, para que tudo transcorra bem, né? Então, só porque a pessoa fez a prece, ela não pode cobrar a viagem. A gente precisa tomar cuidado de diferenciar o que é profissão do que é trabalho mediúnico. Os espíritos nos ajudam e muito na nossa profissão, e muito no nosso dia a dia. E nós devemos fazer as nossas preces, pedir a intercessão desses bons espíritos, né? Pedir que ali eles nos intuam, nos instruam no nosso trabalho. Mas trabalho é trabalho, mediunidade é mediunidade. Às vezes até se parece, né? Por exemplo, o Reiki. O Reiki hoje ele é uma terapia em que as pessoas cobram normalmente. No entanto, o Reiki é uma coisa bastante complicada, porque ele se assemelha muito ao passe. Eu já instruí isso para algumas pessoas que trabalham com Reiki aqui na casa. Então, quando se faz o Reiki num consultório, numa clínica ou na casa da pessoa, deve-se pensar no Reiki como uma energia magnética animal, assim que Mesmer chamava, né? O magnetismo animal, quer dizer, a sua energia manipulando a energia do outro, pedindo, sim, numa prece, a intercessão dos bons espíritos que auxiliem, se tiver ali alguma influência, alguma coisa. Mas veja, não é um trabalho espiritual, é um trabalho energético, de campo energético, terra a terra. Agora, se você vai para a casa espírita e aplica o Reiki, falando casa espírita, mas pode ser qualquer casa espiritualista, né? Um templo religioso qualquer. E você aplica o Reiki passa a ter uma dimensão de passe. Além do efeito físico, ele passa a ter também o efeito espiritual. Então, junto com a vibração magnética animal, vem a vibração magnética espiritual. Então, esse Reiki aplicado na casa espírita pode ser cobrado? Não, não pode ser cobrado, porque ele tem natureza espiritual. E isso vale para as mais diversas profissões, né? Então, eu, por exemplo, utilizo muito dos meus conhecimentos, meus estudos, meus aprendizados na minha atividade profissional, mas tem que ser feita fora daqui e de uma maneira profissional. Lá, raramente, nos meus atendimentos,
eu foco na questão espiritual, porque há muita coisa ainda a ser resolvida no mundo material, né? Imagina se quando você for à feira e dissesse assim, ó, quero uma dúzia de banana, né? Aí o cara perguntasse, não, tá bom, eu vou preparar a dúzia de banana assim, mas antes, posso te dar um passe aqui na coluna, que eu estou vendo aí que você está alguma coisa, ou compre 2 dúzias de banana e leve um passe, né? Imagina se fosse assim a nossa vida. Isso é que não pode, e é isso que a gente fez nos últimos 2000 anos, é isso que a igreja misturou. A igreja está precisando construir uma catedral? Tudo bem, construa a catedral. Hoje eu li uma história fantástica. A Catedral de Notre Dame, que todo mundo conhece, que pegou fogo recentemente lá em Paris, e é uma catedral muito visitada, repleta de turistas. No século XIX, ela estava para ser destruída, porque as pessoas já não gostavam mais do estilo gótico, achavam que era muito cara, e a reforma ia ser muito demorada, etc., mandaram destruir. Aí é publicado o livro Corcunda de Notre Dame, por Victor Hugo, né? Por quê? Ele quis salvar a catedral. Mas ele estava fazendo isso porque era um templo religioso? Não, porque a atividade espiritual pode ser feita em qualquer lugar, pode ser feita na natureza, não precisa ser debaixo de um teto de uma igreja. Mas ele entendia o valor histórico, artístico, fundamental para aquele povo da França, nessa catedral, e possivelmente até antevendo o papel futuro que ela poderia ter. Então, para resgatar esse valor material, Victor Hugo, que é um dos maiores escritores, romancistas e pensadores do século XIX, mas também espíritas, e que continuou escrevendo depois psicografia, ele salvou Notre Dame com o seu romance por uma manifestação material. Então, há algum mal nisso? Nenhum, né? O dinheiro do livro não foi revertido à catedral, mas atraiu investidores, e aí salvou a catedral. Então a gente precisa aprender a separar o que é o trabalho de fato espiritual, né, e não tentar levar para os consultórios, como eu vejo muitas pessoas que são principalmente os terapeutas em geral, que tentam começar a fazer no consultório um trabalho que deveria ser numa casa espiritualista, e de graça. E tomar cuidado com determinadas nomenclaturas, como realinhamento energético, ou qualquer outra coisa que a própria constelação familiar tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas, porque se ali houver um envolvimento que seja espiritual, fora de um ambiente amparado, religioso, a chance de ter um mistificador é muito grande, gente. Porque qual é o espírito valoroso que vai querer ajudar a pessoa a fazer o trabalho espiritual recebendo dinheiro? Então, se tem ali alguém muito interessado em receber dinheiro, tem uma troca de interesse, de favor, uma relação estranha daquele profissional com a espiritualidade. É preciso investigar isso. E a gente pode acabar sendo vítima, né, de uma enganação, de um abuso, ou às vezes até de uma obsessão complexa. Depende de como as coisas acontecem. Então, dar de graça o que de graça se recebe é um grande mandamento também que vem, vamos dizer assim, ali interpretado no contexto do Evangelho de Jesus, e é esse o procedimento que se espera no meio espírita e principalmente nessa casa. Portanto, eu reitero mais uma vez que se em algum momento qualquer, se vocês ouvirem alguém pedindo dinheiro, não veio da casa, não veio de mim, não veio do Idu. Tem alguma treta aí. Aqui não se pede dinheiro. Agora, tem flores na mesa, tem lápis, tem papel, tem material de limpeza. Se alguém quiser ajudar materialmente com isso, não tem problema. Mas a gente não vai coletar dinheiro jamais para fazer isso. E isso tem que ser uma ação espontânea das pessoas, porque só assim tem valor, né? Então é preciso que haja essa compreensão. E quanto mais a gente puder difundir esse trabalho gratuitamente, mais pessoas das diversas classes sociais também terão acesso a isso. Então nós ficamos felizes de poder estar nesse caminho de aprendizado. E essa casa já tem
já está caminhando para quase 80 anos, né? Então a gente fica muito feliz de ver que tem essa história desse jeito. E acho que se a gente já durou tanto, é principalmente porque a gente dá muita atenção, com muito cuidado, a esse critério de trabalhar sem nenhum interesse, sem esperar nada em troca. Não é só o dinheiro, sem esperar nenhum agradecimento, sem esperar divulgação. Não tem nenhum médium aqui que está tentando aparecer, nem nada disso. A gente, quando assina, por exemplo, os textos, é muito mais pela responsabilidade da comunicação do que pela preocupação de aparecer. Então, vocês vão ver lá pequenininho, né, nas redes sociais, a gente não tem divulgação. As mensagens da palestra nem aparece o meu nome. Por quê? Porque não é a gente que interessa. Interessa é o conteúdo, gente. Se houver algum sentido, algum significado de importância aqui, é a mensagem de Jesus. O resto é acessório. Todos nós aqui somos substituíveis. Todos nós aqui temos já vários outros trabalhadores à espera, querendo fazer o nosso mesmo papel. Então, que a gente possa aprender isso, ficar atentos àqueles que procuram se aproveitar dessa circunstância, infelizmente ainda hoje, e saber que nós não precisamos dessas pessoas que cobram. O trabalho mediúnico é sempre gratuito e disponível em qualquer boa casa religiosa, qualquer que seja a religião, e também por pessoas que, mesmo não tendo nenhuma religião, que apliquem isso com amorosidade e boas intenções. Na graça de Deus.